Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu queria complementar isso dizendo também que a gente já tinha conversado, que aquele ex-babaca dela, que bateu nela, agora tá sendo acusado de estupro, vai pagar $108 milhões. Eu disse dólares. Porque fez sexo sem consentimento com uma pessoa. E aí você vê que o cara bateu na Rihanna há anos atrás e ele continua repetindo. Foi dando sinais, né, o mesmo... Não só sinais, mas atos mesmo. Histórico, assim, ele já foi cancelado há muito tempo, mas parece que as pessoas acabam esquecendo, né? Esquecem. E eu acho que tem uma coisa de... Os homens são mais perdoados do que as mulheres, eu acredito. Que é mais difícil esquecer uma coisa que uma mulher tenha feito que fuja da regra do que um cara. Sempre tem aquela coisa assim, mas a mulher provocou. Ou então, mas é homem, né? Fazer o quê? A gente Sim. usa esse... é homem. Sim. Ele pode fazer o quê, né? Ou então é o papo de... Não, mas isso é o pessoal. Como profissional, ele é ótimo. É que eu gosto muito da música dele, o artista. Eu admiro ele muito como artista. Ele é incrível. Eu tive essa discussão bem séria. Eu trabalhava lá na rádio. E aí... Kanye West. Hã? Kanye West? Não, do Pelé. Também é outro. Gente, porque aí veio a questão de botar o nome dele no estádio e não sei o quê. E aí eu me posicionei. Falei, eu sou contra. Eu sou contra, porque aí o que você tá dizendo pros outros homens é que... Apesar de tudo... Então, assim, você pode ser um mega filho de uma puta. Desde que você seja um bom profissional, você vai receber altas homenagens. Então, eu sou contra. Mas eu não tô lá pra votar, né? Concordo. E como se desse pra separar o profissional do pessoal. Eu acredito muito que é uma coisa só. A gente é uma coisa só. Não tem como você ser bom caráter no profissional e você ser um baita de um merda no pessoal e você ser... Só que tem uma coisa muito estranha que eu acho que a gente vive também, aí eu queria perguntar pra vocês. A gente bate palma pra psicopata. Se a gente for parar pra pensar, assim... Novelas, de um modo geral, o vilão, o cara que faz mal, é o cara que tem carrão, que usa terno bonito, que pega todas e que viaja pra Europa no final da novela. E que viaja pra Europa. E, meu irmão, e o mocinho é o pobrinho. É o cara que dirige um carro, meio assim. Sim. E usa roupa meio assim. A gente bota o vilão nesse lugar. E bota o mocinho nesse lugar. Sim. É muito estranho. Sim. Então é como se a gente estivesse batendo palma pra psicopatia. Até em histórias infantis, assim mesmo. Até nos contos infantis, sempre o cara mais humilde é o mocinho. E o vilão da história, assim, pro rico, cheio de ouro. Até mesmo no Aladdin, por exemplo. O Aladdin é o ladrão. Exato. E o Jafar, né? Jafar é o... É o poderoso, é tudo. Ele é enorme dentro da história. Então a gente coloca isso... A ideia é mostrar que, tipo, no final a pessoa paga, né? Mas esse final, na vida real, é tão difícil chegar, né? Então, a gente vê tanta gente que é canalha a vida inteira e morre rico e nada acontece. Cara, mas eu vou falar, eu transito um pouco nesse meio. Não é muito, não. Eu não me considero pertencente desse meio. Eu considero que eu transito, saio. Não fico ali bem na linha. No meio artístico, você disse? E eu vou falar, as pessoas que têm mais grana que eu conheço são as mais problemáticas que eu conheço. Eu acho que o dinheiro, quando ele não é bem canalizado, quando ele não é usado por um propósito maior, ele perde a função, vira uma coisa banal e vira uma coisa de tipo... Tá, e aí? E aí a pessoa quer sempre mais e mais e mais, e é sempre pra ela e nunca pro outro. Perde o propósito de vida. Perde total. E a gente não é ninguém sem o outro. Conceitos, assim. É verdade. E a pessoa mais se isola, né? Sim. Porque aí, quando a pessoa chega nesse ponto, ela sempre fica achando que quem se aproxima dela é por causa disso. Ela para de reconhecer quem gosta dela de fato. Aí ela acaba virando uma pessoa neurótica, porque ela não consegue ter mais amigo. Todos contra mim. Às vezes cria paranoias mesmo. Sim. Então. E muitas dessas pessoas não puderam cuidar da saúde mental, né? Porque muita gente do meio artístico, às vezes, pegou desde a infância e aí, por uma casualidade, ficou muito famoso e ganhou muito dinheiro e nunca teve uma base, uma estrutura familiar pra falar, olha, você precisa ficar com os pés no chão ou vamos fazer uma terapia, algo assim. Nunca teve essa oportunidade.
aí se torna adulto que não se conhece, se torna um adulto altamente frustrado. Aí meio narcisista, né? Sim, sim, totalmente. Total. É ruim. É bem ruim. A gente entrou nesse assunto em específico porque a gente tava falando do quê? A gente começou falando da Rihanna. É verdade. É verdade. A gente tava no Rio de Janeiro, ela era uma criança. E aí, de repente, estamos falando do caos mundial. Mas lembrei, a gente tava falando que os vilões nas histórias são os ricos e que... E aí a gente cresce com isso. Eu amo o conto de fada. Eu acho que tem um papel fundamental na criança, sabe? Acho mesmo. Eu acho que até estudando filosofia e tudo mais, todos os contos de fadas são riquíssimos de informações. Mas, assim, a gente pode se a gente não conhecer bem a história, a gente pode se perder nesse meado. Porque é sempre assim. A Cinderela, por exemplo. Adoro usar a Cinderela. Cara, a vida da Cinderela se resume a uma noite. Onde aquela noite ela vai ser escolhida. A vida dela não, a vida de todas as mulheres do baile, do reino. Elas esperam a vida toda por aquela noite onde ela vai ser escolhida pelo príncipe que vai salvar ela da vida que ela leva. Então é como se a mulher só tivesse validade quando ela fosse escolhida pelo príncipe, resgatada daquela vida miserável e infeliz que ela leva. Sim. E aí ela vai ser feliz para sempre. Então o homem, eu sei que se a gente for estudar filosofia, não é o homem. Aí entra em várias coisas da nossa própria personalidade, mas quando você é criança, você entende que é o príncipe, o homem, que vai chegar num cavalo branco, que a gente pode botar hoje em dia num carrão, se substituir, e vai te resgatar da sua pobre e miserável realidade. E todas as mulheres é uma contra a outra no baile. Ninguém ali é amiga. É, só rivalidade mesmo. Até as irmãs. Fazem maldade com a Cinderela. Então, principalmente as irmãs. Principalmente as irmãs. Então, assim, não tem nenhuma sororidade feminina naquele baile. Nem das mães com as filhas. Então, é uma coisa que é muito louca pra parar pra pensar. Sabe? Como que a gente foi crescendo e de uma maneira a ver o mundo feminino de uma perspectiva de competitividade e... de botar a outra minha inimiga. Ela não pode. Sim, princesa que só acorda com um beijo do príncipe e tudo mais. Mas também entra, nesse caso, o amor é o amor ideal, é um amor. Tem várias interpretações. E aí, em contraponto, tem muita mulher que se identifica com essa história do eu quero sim um príncipe encantado. E que vai falar, eu gostei da história porque na minha vida eu botei ali que eu quero ser encontrada por um príncipe encantado. Eu cresci querendo ser encontrada por um e tem gente encantado. que gosta dessa realidade. Então, a gente tem que lidar com todo tipo de interpretação, porque daí, se a gente está falando da liberdade de como a mulher pensar, a gente precisa também aceitar algumas opiniões. Todas as diferenças. Mas não todas também. Tem que saber de qual raiz está vindo esse pensamento de que Assim, você quer ser salva por um príncipe.